A gente vai falar sobre neuromodulação na síndrome da medula falida. Sem dúvida nenhuma, é o exemplo maior da neuromodulação, é o maior número de casos, by far, de neuromodulação para a síndrome da coluna falida. Quem daqui tem alguma experiência com neuromodulação? A não ser o Pedro. Eu tenho as duas coisas. É? Síndrome da coluna falida E com neuromodulação. Eu também tenho bastante. Pode passar. Isso eu passo, né? Esse dá de ver mais. Tá, então, eu vou falar sobre neuromodulação para síndrome da coluna falida. Esse é o meu conflito de interesse, que de ontem para hoje não mudou nada. Então, acho que vocês já falaram bastante de síndrome da medula falida. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas, né? É o estágio final de um tratamento de uma ou várias ou múltiplos tratamentos cirúrgicos que foram todos ineficazes, e a gente tem um paciente que não é tão infrequente que chega para a gente nesse tipo de situação. Não é tão infrequente assim, se pode dizer que em alguns estudos que chega a 30% dos pacientes que foram submetidos a cirurgias adequadas e bem executadas de coluna podem evoluir com síndrome. Toda vez que eu falo assim, pós-amenectomia, vocês escutem failed back syndrome, tá? A síndrome da coluna falida. Então, não é uma coisa tão incomum, mas é o exemplo da dor mista, porque tem componente neuropático, tem componente nociceptivo e tem componente disfuncional. E é um exemplo da interação biopsicossocial dentro da medicina, porque é a doença, sem dúvida nenhuma, com maior litígio na literatura e com maior e que impacta economicamente de forma muito intensa, porque pega muitas pessoas em idade produtiva, pega muito homem em idade produtiva. E homem que costuma realizar trabalho físico, muito mais físico do que intelectual. Então, e é uma doença que tem por causa disso tudo, tem uma tendência maior à catastrofização e tem uma tendência maior à sensibilização. E é isso que nós estamos falando dessa doença, né? Então, acho que já falamos bastante. Vamos pensar em soluções, então. História de neuromodular vem de muito tempo. Pedro falou ontem de tratamento de gota e várias outras coisas. Então, isso vai se misturando com a física. E quem faz neurocirurgia funcional, quem trabalha com dor, é um pouco de cada uma dessas coisas, um pouco de físico, de médico e de programador, de psicólogo, um pouco de cada coisa. Então, isso veio se desenvolvendo desde Benjamin Franklin até hoje, mas um primeiro embasamento teórico para utilizar a neuromodulação se deu a partir desses dois senhores aqui, Milzak e Wall, que trouxeram a ideia da teoria da comporta, que basicamente, filosoficamente, pensando a ideia da interação das sensibilidades, né? Então, para eu discriminar, eu preciso inibir. Então, se eu quero escutar o que o pessoal lá no fundo da sala está falando, eu tenho que inibir todo o resto da sala para escutar o que a pessoa está falando. Então, a ideia filosófica disso aí é a interação das sensibilidades, né? E
Dr. Schily, foi o primeiro a implantar um eletrodo, e esse eletrodo foi medular, para tentar tratar a dor. E, a partir daí, neuromodulação foi amplamente utilizada, e a gente pode dividir neuromodulação de duas formas, entre invasiva e não invasiva. Então, a invasiva, a gente tem estimulação cerebral profunda, eletrodo medular, eletrodo córtex motor e eletrodo ou neuromodulação química através de bomba de infusão de fármacos, né? A gente faz tudo disso um pouco. Já teve, as coisas vão se alternando de acordo com a moda. Um exemplo, a estimulação eletrodo cortical teve uma época que se fazia para toda a dor facial, era a panaceia. Hoje em dia a gente não vê mais nada disso. E a neuroestimulação não invasiva, que é o TMS e o TDCS. Então, aí a teoria da comporta. A teoria comporta a ideia de que quando você estimula uma fibra sensitiva grossa, ela estimula um interneurônio inibitório na medula, que vai inibir o aferente primário que transmite o estímulo doloroso. Tá? E isso é verdade, mas isso é muito simples e isso não contempla tudo o que acontece e não explica tudo. Não explica porque, por exemplo, quando você faz uma neuromodulação, você causa vasodilatação. A vasodilatação é tão intensa que se usa para angina. E os pacientes que são submetidos à neuromodulação para angina têm um índice menor de infarto do miocárdio. Tem uma vasodilatação tão intensa que pacientes que têm doença isquêmica de membro inferior amputam menos a perna quando são submetidos à neuromodulação. Isso não explica na teoria da comporta. Não explica na teoria da comporta porque muitos casos, ou porque não funciona tão bem para dores que não são neuropáticas. Deveria funcionar melhor para dor nociceptiva do que para dor neuropática. Então, a gente não entende muito bem por que isso funciona. E não explica também por que depois de desligado o aparelho, a pessoa mantém uma analgesia por várias horas. Eu até esqueci de falar, o TENS é uma neuromodulação. E você liga o TENS e o paciente vai embora para casa e fica várias horas sem dor depois de ligado o TENS. O TENS faz basicamente o mesmo que faz a estimulação medular, tanto é que é um teste de screening para ver se vai funcionar a sua estimulação medular ou não. E o TENS mantém a analgesia, o paciente faz uma vez por dia, tem paciente que leva para casa, tem o dele, ele faz uma vez por dia e consegue passar a noite toda dormindo. Então, isso não explica a teoria mesocortical, não explica por que isso acontece. Então, a coisa é um pouquinho mais complexa. Parece que a gente não só estimula o neurônio inibitório, o interneurônio inibitório, mas a gente também inibe potenciais ectópicos, a gente compete com a atividade celular doente, ou seja, atividade celular anormal, a gente hiperpolariza aquelas fibras que a gente não quer que se transmita, que são as fibras que estão relacionadas à dor. A gente inibe despolarizações e, mais recentemente, a gente interfere também com os neurotransmissores. Eu estou passando bem, não dá para falar de toda a fisiopatologia, mas mais coisas filosóficas, né? Então, por que a gente interfere? Porque aqui a gente interfere muito com a liberação de neurotransmissores. E talvez isso tenha muita relação com
com atividade glial. Então, não sei nem se a gente está, se a nossa ação mais neuronal ou glial quando você faz uma neuromodulação. Eu falei ontem que o DRG era muito mais fácil de entender e era uma fisiopatologia muito mais simples de compreender. Aí não dá para ver, mas, além disso, eu pus meus highlights muito escuros. Além disso, a gente pode, como a gente trata de estimular fibras, a gente pode estar inibindo ou bloqueando o trato espinotalâmico, a gente pode estar alterando isso claramente, sim, a gente pode estar alterando nossa atividade simpática, tanto regional quanto a nível de tronco cerebral, e a gente pode estar estimulando núcleos centrais de inibição da dor, ou seja, estimulando locos cerúleos e outras regiões do tronco cerebral, que são importantes na inibição da dor, no nosso sistema descendente de inibição da dor. Então, é bem mais complicado. Mas, então, frente a isso tudo, a gente tinha aí lembra que eu falei dos 50-50? A gente tinha neuromodulação, já que não funcionava para dor nociceptiva. A gente tinha neuromodulação para, basicamente, dor... Ah, obrigado, já melhorou. A gente funcionava basicamente para as dores neuropáticas, tá? A gente não colocava um eletrodo para tratar dor lombar, não fazia nem sentido isso aí. A gente colocava o eletrodo para tratar a dor radicular, então o paciente que tinha síndrome da medula falida e que tinha dor radicular era submetido à neuroestimulação. O que não tinha dor radicular, cuja queixa, ou o paciente que a queixa mais importante não era dor radicular, não era nunca um candidato à neuroestimulação. Então, isso aí, final de 90, começo de 2000, era para isso. E para algumas dores isquêmicas, como angina, dor vascular e assim por diante. Então, era isso. Paciente com dor radicular, eletrodo. Paciente com dor axial, ou com predomínio de dor axial, bomba de morfina. Era essa o nosso caminho. Mas morfina e bomba de morfina traz bastante consequências e a ideia de você ter um neuroestimulador, imagina se você tivesse a ideia de ter um neuroestimulador que, além de tratar a dor radicular, tratasse o componente lombar da síndrome da coluna falida. Então, muito se estudou a partir daí com a ideia de fazer com que o neuroestimulador tratasse os dois tipos de dor. Tá? Isso, ainda assim, essa meta-análise é feita a partir desse tempo, a gente tinha aquilo que eu falei lá, uma melhora maior de 50% da dor em 59% dos pacientes. Então, a gente tinha um índice de sucesso bastante razoável, né? E aquilo que eu falei, o 50-50. Tem esse estudo aqui, um estudo randomizado, que eles pegaram 2 grupos de pacientes que tinham sido operados da coluna, tinham indicação a ser reoperados da coluna, e foram randomizados. Um grupo não foi reoperado, embora tivesse indicação de ser reoperado, e foi submetido à neuroestimulação, e o outro grupo foi submetido à reoperação. O índice de sucesso foi maior no grupo que foi submetido à neuroestimulação. E isso a gente falando de um período pré-nova tecnologia de estimulação, na época dos 50-50. Mas nem tudo é maravilha, né? A gente tem um índice muito grande de explantação. Parece que, depois de algum tempo, que você coloca o eletrodo, um grupo de pacientes chega a ser 7,9%
por ano de explantação, eles ou toleram o estímulo, ou não tem a dor, o estímulo deixa de cobrir a área da dor, ou o paciente passa a se queixar muito mais da dor lombar do que da dor radicular. Tá? E aqui tem outro estudo, até 10% de explantação no primeiro ano. E, por isso, eu acho que aqui a gente não tem esse índice, não sei se você tem essa sensação, Pedro, eu acho que nos Estados Unidos isso é muito mais, acho que eles sobreindicam lá, e aqui a gente tem muito mais dificuldade de indicar uma coisa dessa, então, quando a gente indica, é o caso, eu sei que é o caso certo, mas isso é um problema da neuromodulação. Aqui também falando sobre explantação, embora tenha um resultado bom, ainda assim tem uma casuística grande de pacientes que eu diria 10, 15% de pacientes que não se dão bem a longo prazo com a neuromodulação. E aqui esse dado muito interessante, pacientes que tinham dor radicular e dor lombar e que foram submetidos à estimulação para tratar a dor radicular, que melhoraram da dor radicular, mas não estavam contentes e foram submetidos ou foram complementados pelo implante de uma bomba de morfina. E tiveram resgate da eficácia da terapêutica. Então, eles tinham um eletrodo e uma bomba de morfina, um para tratar a dor radicular e outro para tratar a dor lombar. Então, tudo leva a que a gente desenvolva sistemas de neuroestimulação que possam tratar os dois tipos de dor, a dor lombar e a dor radicular. O que a gente está estimulando? Né? Então, a gente está estimulando basicamente fibra, o corpo posterior na medula tem fibra, né? E fibra sobre uma somatotopia. Lembra que ontem eu mostrei a somatotopia? Vou mostrar de novo aqui. Mas tem a somatotopia e ela é bem próxima, as fibras estão bem próximas uma da outra e elas vão vamos para frente, só para a gente entender, elas vão de dentro para fora, conforme vai de baixo para cima. Tá? Então, é muito fácil você estimular a dor radicular, porque as fibras estão bem no meio aqui, S4, S5, S2, L5, L4. Então, elas estão muito no meio da medula e elas estão muito distantes da raiz. Porque você não pode estimular a raiz, você tem que estimular a medula. E quando você tenta estimular com esse tipo de eletrodo, assim, você tenta estimular essas regiões mais distantes, T12, L1, que é onde tem relação com dor lombar, você não consegue, porque você estimula a raiz. Quando você faz isso daí, você está muito próximo da raiz, você acaba estimulando a raiz. Então, qual foi a primeira ideia que se teve? E está vendo que a fibra pega, ela faz como um leque. Então, em vez de a gente estimular aqui, se a gente conseguisse penetrar tanto que estimulasse aqui. Então, a Sanjude desenvolveu esse sistema de bloqueio anódico. Então, você consegue aprofundar mais o seu estímulo, se distanciando da raiz e, dessa forma, estimulando regiões que correspondem à dor lombar, por exemplo, L1, L2. Tá? O DRG, que eu falei ontem, já vai direto lá. Você já escolhe o L2, você tem certeza que está no L2 e já vai tratar a região de forma correta. Mas isso foi feito foi desenvolvido para a síndrome da coluna falida, com a intenção de tratar dor radicular e com a intenção de tratar dor lombar. Outra ideia que se teve é que os aparelhos, deixa eu pôr aqui, eles eram
voltagem constante, ou seja, ele tinha você colocava a voltagem e a gente sabe que a voltagem, quando você põe só a voltagem, a quantidade de energia que vai ser demandada ou que vai receber na medula, ela vai variar segundo a resistência. Então, e a resistência muda, inclusive com a posição do corpo da gente, quando a gente deita, quando a gente levanta, ou muda com o microambiente em torno da medula, e isso muda ao longo do tempo. Então, uma outra ideia de melhorar a eficácia do tratamento foi que os nossos aparelhos passassem, então, a ser corrente constante, ou seja, a energia que era demandada era sempre a mesma. Porque eu estou tentando estimular L1, se eu estou nessa posição, a eficácia não é tão boa, de manhã funciona melhor. Então, isso trouxe mais estabilidade para os sistemas, né? Essa é a mesma coisa que eu falei. É que o sistema ele demanda a mesma energia ao longo do tempo. E a última ideia que saiu para a gente tentar melhorar nosso tratamento da síndrome da coluna falida é sair da anatomia. Então, isso é uma ideia de sair da anatomia e ver o que a gente está estimulando. A gente viu que a síndrome, que essa doença é uma dor mista com componente psicossomático forte, com alterações biopsicossociais intensas, e a gente tem, na verdade, dois tipos de vias. A gente tem uma via discriminativa, tá? Que corre pelo trato espinotalâmico anterolateral, e a gente tem uma via afetivo-atencional que ela corre incrível, né? Porque a gente, às vezes, a medicina dá sorte, porque a via afetiva ela corre junto com o trato gráceo-cuneiforme, que é onde a gente já estava estimulando mesmo quando a gente estimulava o trato espinotalâmico. Então, só que essa via, ela conversa, ela não fala inglês, ela fala burst, ela fala um outro tipo de linguagem, e foi desenvolvido um tipo de estímulo baseado no disparo neuronal e que isso ocorria, tá? Então, isso é a grande vantagem. E o estímulo tem que ser esse, não pode ser um estímulo em burst. Tem até a analogia lá da Catedral da Sagrada Família, que a Sagrada Família foi construída a partir da natureza, foi a ideia de fazer uma cópia da natureza. E a Abbott, através do Derrite, de quem desenvolveu isso aí, eles têm a patente de um estímulo que foi desenvolvido a partir do estímulo natural que essas fibras eles estudaram e viram como as fibras afetivo-emocionais transmitem seus estímulos e desenvolveram a patente. Então, burst, de verdade mesmo, só tem um tipo, que é o burst da Abbott. Fora isso, outras tentativas de tratamento de dor lombar, como o high frequency, né? O high frequency a gente não tem, mas high frequency é acima de 10.000 Hz, é tão intenso que você chega a bloquear a passagem do estímulo doloroso, e aquilo que eu já falei do DRG, colocar lá o DRG em L2, que é uma outra tentativa de melhorar a estimulação, né? Então, é nisso que nós estamos, esses são os caminhos.
melhorar a high frequency, melhorar o burst, e talvez uma mistura disso tudo, Eu gosto muito de fazer neuromodulação multimodal, eu acho que evita a tolerância, então eu vou mudando o estímulo, falo para o paciente, a hora que enjoar de um, você muda do burst para o tônico. Eu deixo, inclusive, vários programas, eu deixo um programa, o nosso high frequency aqui, que é de 1.200, para alguns pacientes, e deixo o paciente ir escolhendo, e ele acaba se adaptando, e eu acho interessante, porque diminui o que a gente chama de tolerância. Tá? Fora isso, a estimulação epidural tem nível de evidência para várias outras doenças, complexo regional, neuropatia pós-herpética, polineuropatia diabética, interessante, que diminui, não tem aquele efeito simpático, diminui até o consumo de insulina nos pacientes que têm polineuropatia diabética, dor de origem isquêmica em membros inferiores. Os métodos de implantação, eu acho que são todos válidos. Eu costumo fazer os dois. Para síndrome da coluna falida, eu gosto de fazer por punção, porque o sofrimento é muito grande. Às vezes vem para a gente paciente com 7, 8, 9 cirurgias de coluna, e eu vou falar para ele, eu vou fazer mais uma cirurgiazinha de coluna no senhor. Então, eu falo, não, eu vou impulsionar e vou colocar um eletrodo que vai tentar minimizar o seu sofrimento. Então, eu gosto muito de eletrodo percutâneo para síndrome pós-laminectomia, né? Embora, como esses casos estão quase sempre com ortopedistas ou com neurocirurgiões, a maioria dos colegas acabam implantando eletrodos em placa. Acho que a eficácia é a mesma, só a conversa que é diferente. Aí, então, são métodos bem simples de colocar. Tá? O gerador também é uma coisa bem simples, vou falando nisso. Tem outra tecnologia que eu também gosto, que é o do Epiducer, que com o Epiducer você consegue colocar, através de uma punção só, você consegue colocar por punção um eletrodo em placa, ou colocar vários eletrodos de punção. Você pode simular, inclusive, estimulações amplas, ou tentar estimulação anódica, através de punção, desse Epiducer, você entra com 3, 4 eletrodos, até você consegue colocar ali no Epiducer. A última mensagem que eu gostaria de falar é sobre opioide, e vocês vão entender dentro do contexto aí. Fui de uma época que era muito legal, todo mundo falava que nós éramos muito subdesenvolvidos porque nós não consumíamos opioide. Bom, então agora nós somos desenvolvidos, porque tem aumentado muito o consumo de opioide no Brasil também. Tá? E as pessoas estão morrendo nos Estados Unidos, estão morrendo em vários lugares do mundo. Então, eu sou um pouco restritivo. Na hora, pode-se dar a impressão de que eu sou mais agressivo cirurgicamente, mas eu sou um pouco mais restritivo quanto ao uso de opioides fortes nos pacientes. E eu vou explicar por quê. Porque quando nada disso dá certo, tem uma terapêutica que dá certo, mas ela só dá certo num tipo de paciente, que é a infusão intratecal de fármaco, que é um tipo de neuromodulação, que também pode ser usada, que também é eficaz para síndrome da coluna falida. Vi de publicação, essa é uma publicação nossa. Mas só que ela não funciona no paciente da curva do rio, lá, aquele que parou na curva do rio e ninguém quer mais tratar, e que está tomando metadona 100 miligramas por dia, e todo esse monte de remédio. Esse paciente já não é mais candidato para bomba de morfina. Não é esse o candidato para bomba de morfina. O candidato para bomba de morfina é o candidato que esteve pouco exposto ao opioide
e que vai ter um trial super bom e que vai usar doses muito baixas ao longo do tempo. Então, eu sei que às vezes pode ser controverso, mas eu penso em usar opioide intratecal em muitas situações, principalmente nessa doença, antes de usar opioide potente por via oral, ou sem usar opioide potente por via oral por tanto tempo assim, 5, 10 anos. Esse paciente não tem mais jeito, já está tudo deturpado. Então, esse é um outro tipo de paciente. Aqui tem um algoritmo que eu gosto muito, que é do DEAR. Então, eu acho que serve para síndrome da coluna falida. Então, dor intolerável, diagnóstico claro, congruente, com quadro clínico, exames. Tem um predomínio neuropático ou misto, a gente vai pensar em neuroestimulador. É possível cobrir a área da dor com o neuroestimulador? Hoje, com o burst, talvez isso seja algo que é até duvidoso, mas eu costumo levar isso em conta. Porque, às vezes, o paciente tem dor lombar, mas tem dor de cabeça, tem dor no joelho, tem dor no ombro. Isso, cada vez mais, a gente vê com a população ficando bastante idosa. Mas, sendo possível, teste de eletrodo, melhorou a dor, implante de eletrodo. Melhor, não implica em medicação, é melhor para o paciente, é melhor para todo mundo. Não funcionou o eletrodo, ou tem uma dor muito disseminada, a gente pensa no teste para colocação, um teste para pensar no catéter para considerar terapia intratecal. Tá? Funcionando o teste, a gente passa para o passo seguinte, que é o implante da bomba. Era isso, gente. Acho que eu tentei dar uma geral do como eu penso no tratamento da síndrome da coluna falida.